Vamos abrir a Bíblia, abra a Bíblia juntamente comigo no Salmo 67. Salmo 67, glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Salmo 67, aleluia. Amém, irmãos? A palavra que eu quero trazer hoje aqui para nós, para a nossa comunidade, para as famílias da igreja, para os jovens da igreja, para todos os irmãos da igreja, é uma palavra que tem a ver com o nosso fio nuclear do ano que vem. Eu estive algumas semanas atrás na Câmara dos Vereadores, fiz a pregação principal lá no Dia da Bíblia, que foi um decreto que 3 vereadores aqui da cidade colocaram ali, um projeto e um decreto para este se tornar um dia oficial do município. O domingo ali foi muito abençoado e é tão forte, irmãos, porque existe uma batalha cósmica imensa contra a palavra do Senhor, mas essa batalha não é só contra a palavra do Senhor, é contra a cultura do reino de Deus, porque de certa maneira, embora muito desgastada, a nossa cultura era, até pouco tempo atrás, uma cultura judaico-cristã, com muitos defeitos, com muitos pecados, com muitas falhas, com muitas faltas, mas uma cultura judaico-cristã que valoriza muito a família. E isso está sendo muito desgastado. Desde os anos 60, esse movimento progressista colocou dentro dos muros da nossa cultura o seu cavalo de Troia. E ali com aquele movimento hippie, sexo, drogas e rock and roll, e aquela vida libertina de promiscuidade, de fornicação, porque todo ato sexual antes do casamento é pecaminoso e é fornicação. E como é lindo quando o jovem guarda o seu caminho. E ali já começou em 1960, o diabo, o demônio, já começou a minar a nossa cultura. Então, nós temos uma batalha muito grande, especialmente nos nossos dias. E a nossa Suprema Corte, eu estava estudando sobre isso, para levar a palavra lá na Câmara dos Vereadores, e a nossa Suprema Corte entendeu, pela questão de sermos um Estado laico, não religioso, porém uma má interpretação, porque embora nós sejamos um Estado laico, nós não somos um Estado que não tem religião, que não é religioso. As pessoas têm religião, as pessoas são religiosas, as pessoas têm liberdade de culto, e nessa compreensão eles resolveram tirar a Bíblia de todas as bibliotecas das escolas, proibir a Bíblia de estar na biblioteca das escolas. A Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, mais publicado no mundo, mais vendido do mundo, mais distribuído do mundo, só há um livro que não chega nem perto dela, mas o segundo livro mais publicado e vendido do mundo é um livro que fala sobre a Bíblia, que é O Peregrino, de John Bunyan, que ensina o caminho, que ensina a doutrina cristã e bíblica de Jesus como caminho para as nossas vidas. Então, a palavra do Senhor também é um livro mais perseguido, mais rasgado, mais destruído, mais queimado, da história também. E aí a gente vê uma luta, uma batalha cósmica não somente contra a Escritura, contra a Bíblia Sagrada, mas contra a cultura do reino dos céus. E nós precisamos orar muito nos nossos dias, irmãos, sobre nós, sobre as nossas famílias, e eis a razão pela qual nós decidimos fazer esse culto aqui da bênção da família, porque é Natal, é o momento de nós buscarmos a face do Senhor, para buscarmos a bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, os pais abençoando os filhos abençoando os pais, os netos abençoando os avós abençoando os netos, abençoando os filhos, e assim por diante, porque nós precisamos implementar, prosseguir, plantando a semente do reino de Deus, e não desistirmos desta semeadura. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade na minha casa, na minha família, na minha vida, eu quero te obedecer.
E isso é muito importante, irmãos. Por isso, dando um spoiler aqui para os irmãos, nós estamos praticamente em família, mas o nosso fio nuclear do ano que vem vai ser sobre isso, a cultura do reino de Deus. Que nós possamos fortalecer a cultura do reino de Deus. E eu confesso para os irmãos que a igreja está enfraquecida por dentro, nessa questão da cultura do reino. Porque há um tempo atrás, irmãos, as pessoas vinham lá de fora e chegavam na igreja, e elas chegam, é estranho, porque você está entrando num ambiente religioso, num ambiente diferente, um ambiente que não é o teu ambiente, onde você tem liberdade, e você chega cuidadoso, e aí, como uma pessoa que está sendo recebida, acolhida no amor da casa do Pai, geralmente as pessoas começam a observar os usos e costumes, os hábitos, observar a cultura das pessoas. E muito rapidamente, por estarem convivendo conosco agora, as pessoas absorviam a nossa cultura, que é a cultura do céu, a cultura do rei, a cultura celestial, a maneira como nós fazemos as coisas, nosso estilo de vida, a maneira como nós falamos, a maneira como nós tocamos, a maneira como nos vestimos, a maneira como reagimos, a maneira como abraçamos. E as pessoas absorviam isso. Às vezes não precisava nem pregar. Só de conviverem conosco, as pessoas já absorviam, já entendiam, já se tornavam parte, já começavam a falar a mesma linguagem cultural que nós falávamos. Mas hoje está muito confuso, irmãos. As pessoas chegam na igreja e parece que o mundo está entrando dentro da igreja, a cultura do mundo está um pouco aqui dentro, e nós estamos um pouco lá fora também. Isso também é um sinal dos últimos dias, um sinal de apostasia. Então a gente precisa restabelecer, precisamos semear a boa semente, que é a semente da cultura do reino dos céus. E Jesus, ele diz assim, explicando a parábola do semeador, na explicação da parábola do semeador lá, ele diz assim, o semeador que saiu a semear é o filho do homem, quer dizer, ele está falando dele mesmo, que veio dos céus semear a cultura do reino dos céus. E as sementes são os filhos do reino. Aleluia! Então você é uma semente de Deus para mudar a cultura desse mundo. E aí ele diz, mas o maligno também semeou o joio. O joio são os filhos do diabo, os filhos do maligno. Mas nós precisamos prosseguir, irmãos, influenciando, fazendo cultura, sendo o que nós somos, plantando a semente do reino de Deus. Nós somos a própria semente nesse mundo, o sal da terra, a luz do mundo. E essa palavra é uma palavra que fala sobre família. Então, quero convidar os irmãos a lerem Salmos 67, porque fala sobre isso, a cultura do reino e a bênção de Deus sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Um momentinho, já vamos continuar. Os irmãos lembram que todo final de culto a gente abençoou o povo com essa bênção? Essa foi a bênção que Deus falou através de Moisés, que Arão, o sumo sacerdote, deveria abençoar o povo desta maneira. Assim você vai abençoar o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. E aqui é o contrário. Aqui, ao invés de uma bênção, é o povo pedindo a bênção. O povo pedindo a bênção para o Pai Celestial. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, o brilho dele no nosso rosto, resplandecendo através de nós, como um espelho resplandecendo a glória do Senhor, diz Paulo lá no Novo Testamento, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E nós vemos aqui, irmãos, que tem uma bênção de Deus, mas tem também uma incumbência, uma missão, um propósito. E a missão está
intimamente relacionada com o propósito, com a incumbência. Perceba, para que, pastor? Para que isso? Para que essa bênção de Deus sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família? Diz aqui, irmãos, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Deus chamou Israel como um povo representante, irmãos, e nós como igreja somos o Israel de Deus, então nós somos um povo representante. Deus abençoa a família, a minha e a sua família, para que nós possamos abençoar e sermos uma bênção. Deus não abençoa só para você ser papa-bênção, só para você, eu quero a bênção para mim e para minha família. Não, não, tem um propósito. Deus nos abençoa com um propósito dele, o propósito de nós sermos uma bênção, e que através de nós todas as famílias sejam abençoadas. Em Malaquias capítulo 4, versículo 6 diz assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nós como pais temos que acreditar na conexão dos nossos corações com o coração dos nossos filhos, e desenvolvermos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, um relacionamento saudável, trazendo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, a cultura do reino, irmãos. Porque muitas vezes a gente quer ser religioso, quer vir na igreja, ser um membro da igreja, um frequentador da igreja, e querer a bênção de Deus, mas a cultura do reino, a palavra de Deus, nós não estamos praticando. E esse é o grande problema, porque nos dias de hoje as pessoas não estão praticando a palavra, não estão absorvendo a cultura do reino de Deus. Josué capítulo 24, versículo 15, quando ele entra na terra prometida, e há tanta batalha, tanta luta, tanto deserto, e eles entram na terra prometida, mas como líder, ele compreende o coração do pai, e ele não impõe a vontade dele sobre as famílias que ele estava liderando. Ele podia, como um general de guerra, dizer: essa aqui vai ser a nossa lei. Aqui a religião, como fez o Império Romano, e deu errado, né? Porque aí entrou o sincretismo religioso, a idolatria no meio, misturando a fé, que era pura e agora não é mais, porque as pessoas não queriam servir a Deus, então trouxeram as suas crenças. O sincretismo é isso, trazer e fazer uma mistura errada, um balaio de gato. E aí os romanos fizeram o quê? Não, a religião oficial do Império Romano agora vai ser a cristã, e a igreja cristã vai ser a igreja apostólica romana, católica, que significa católico. Católico, o que é católico mesmo, irmãos? Me ajudem? Universal. Igreja universal. Então essa daí, e ele impôs, aí ninguém mais podia adorar outro Deus nem nada, aí as pessoas só trocaram, né? Nós adorava Tamuz e Asterote, agora é o menino Jesus e a Maria, mas continua igual. Os irmãos entendem? Adorando ídolos e etc. Já Josué não, irmãos, Josué compreendia. Deus quer o quê? Deus quer filhos que o amem, que o adorem, que o louvem. E aí ele diz assim, Josué capítulo 24, versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, que vocês acabaram de entrar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Você pode dizer isso? Isso é livre, é você com a sua casa, com a sua família. Talvez você possa e queira dizer isso. Vocês sirvam o que vocês quiserem, vocês são livres. Mas eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia! E uma coisa que a gente deve fazer, irmãos, é plantar na nossa casa a cultura do reino. Devemos tratar a pureza das nossas casas. Tratar a pureza das nossas casas. Está escrito:
toda palavra torpe, toda gritaria, toda ira, sejam tiradas do meio de vós. Não pode ter isso no meio da casa cristã. Tem que purificar a casa. Purificar a casa, se existe alguma idolatria, se existe algo lá que não agrada a Deus, se existe qualquer coisa, irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Fiquei feliz que na semana passada o irmão trouxe um saco, posso falar, irmão? Trouxe um saco desse tamanho de ídolos. Nós fomos ali, colocamos um tapete para não estragar o chão, né? Pegamos um martelo, eu e ele, ó, tá. Meu Deus, que alegria, irmãos, quebrar aqueles negócios ali. Daí, agora, o que fazemos, pastor? Agora vamos botar num saco, vamos pôr no lixo. Glória a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fazer uma limpa, irmãos. Programas de televisão, coisa da internet, coisa do celular. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou ele é o Senhor, ou é uma ilusão. Eu quero que meus filhos vivam num ambiente de justiça, num ambiente saudável, num ambiente de paz. Então, eu vou encher a minha casa de adoração, porque adoração atrai milagres. Da minha boca vai sair adoração, da boca da minha família vai sair adoração. E o grande problema é esse, que o povo não pratica a palavra de Deus. A gente não tem a cultura do reino, a gente tem a cultura do mundo. É uma gritaria. Agora tem uma piada lá na internet de uma mãe super estressada que está indo dentro do carro e, porque eu não aguento mais vocês, eu já disse, não, vocês não. E daí ela coloca a música, né? Minha família é bênção do Senhor, não me lembro bem como é que canta. Minha família é bênção do Senhor. Tem uma outra, dos filhos, o marido, os filhos, tudo acuado no sofá, e ela varrendo, minha família é bênção do Senhor. Isso depois dela surtar, enlouquecer. Misericórdia, né, irmãos? Só para descontrair. Então a gente precisa disso, a gente precisa encher a nossa casa da presença de Deus. A gente fala da mulher, mas às vezes é o homem. O homem às vezes é histérico. Às vezes ele manipula emocionalmente a casa, ele traz opressão para dentro de casa, estraga o ambiente, fica emburrado. Diga misericórdia, irmãos. Então, a gente tem que trazer a cultura do reino. Diga para o irmão, nós temos que trazer a cultura do reino para dentro da nossa casa. Glória a Deus. O altar da casa do Senhor, precisamos trazer os nossos filhos para o altar da casa do Senhor, irmãos. Os nossos filhos foram feitos para servir o altar da casa do Senhor. E aí eu, pai, mãe, tenho que também fazer a obra do Senhor, como voluntário, fazer a obra, botar o ombro no arado. Conta comigo, faz parte da cultura do reino. Nós não vamos virar a página, porque a cultura do reino é assim, mão na obra. Eu sou desse ministério, mas se precisarem eu já disse isso, né, para o pessoal do louvor na reunião lá, se precisarem de mim para carregar a cadeira, conta comigo, e não interessa. Aqui, irmãos, os servos de Deus estão aqui para servir, porque o reino de Deus é um reino de serviço, não é um reino de ficar sendo servido. Jesus, que é o caminho para nós, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida por nós. Quem sou eu para não querer fazer alguma coisa para Deus? Então eu vou fazer não o que eu quero, mas o que precisa. O que precisa? Eu vou fazer, se precisa eu vou fazer. Glória a Deus. Então trazer os filhos para o altar da casa do Senhor, dar exemplo para eles, trabalhar na igreja, no voluntariado, servir os irmãos. Tem gente que está aí, irmãos, olha, Jesus vai voltar e você vai ficar, porque você não está sendo o corpo de Cristo. Corpo de Cristo? O que é corpo de Cristo? Membro do corpo de Cristo. É mão de Cristo, é pé de Cristo, é braços de Cristo. E você não está fazendo nada, então Jesus não é o teu cabeça. Desculpe dizer, mas você vai ficar. Tem tanta gente aí capacitada, que poderia estar dirigindo uma conexão, poderia estar ganhando almas, e está lá, ó. Vou ficar aqui assistindo televisão, ouvindo pregação na internet. O que adianta, irmão? Se não alimenta, o que alimenta o amor é doação. A Bíblia diz isso.
O amor é abnegado, é indulgente, não busca os seus interesses. Quanto mais você dá, mais brota. Agora, se eu só quero... Como é que diz assim? Venha a mim o teu reino e de mim para vós nada, né? Diga misericórdia, irmãos. Então, irmãos queridos, o altar da casa do Senhor, o altar da mesa, dar um passo para trás, voltar a fazer aquilo que ninguém mais está fazendo, ajeitar a mesa, reunir, a família tem que estar juntinha, sentar na mesa, não é no sofá, com o celular na mão, na frente da TV, é sentar na mesa, comer com consciência, saborear o alimento, conversar com a família, fazer oração, fazer essas coisas. Faça o culto doméstico pelo menos uma vez por semana, isso é importante. Não precisa ser algo cumprido. Reúne a família, canta um hino, lê um texto bíblico, fala alguma coisa, para trazer a cultura do reino para dentro da tua casa. Tenham isso no coração, de promover a cultura do reino no lar. O altar da cama do casal. É importante, irmãos, o casal dormir junto, não é o filho no meio, nem nada. O filho tem que dormir lá no bercinho, se é pequenininho. O casal tem que dormir junto, na mesma cama. E terem comunhão. Entende, irmãos? Comunhão, que eu digo. Comunhão mesmo. Aleluia. E isso é santo, irmãos. O casal tem que ter os mesmos pensamentos, andar junto, orar. Não é um impondo a vontade, às vezes manipulando emocionalmente a casa, para que a vontade seja feita, loqueando, surtando, daí todo mundo, não, vamos acalmar aqui, vamos acalmar, calma, não, então tá bom, vamos fazer tudo aqui, diga misericórdia, irmãos, essa não é a cultura do reino, a cultura do reino é do acordo, vamos orar por isso aí então, para nós ter acordo, para ver se é de Deus ou não é de Deus, e aí oram, sem chantagem emocional, porque onde tem manipulação é demônio, irmãos. Deus jamais manipula alguém. Você pode ver aqui Josué falando, se quiserem ir servir, fazer o que... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas daí o marido, como que o marido vai impor a liderança, sendo que a Bíblia fala que ele é o cabeça do lar? Através do exemplo. A mulher é livre, se ela quiser seguir, ela vai seguir. Se ela não quiser seguir, você vai orar. Não adianta dar tapa na mesa, pegar pelos braços, socar no altar, no sofá, né? Dar uns... Não adianta. Diga para o irmão aí, você é mulher, não adianta. Não adianta, né, amor? Não adianta, eu já fiz isso, né? Deus. Aleluia. Isso é lá no passado, lá. Graças a Deus já passou. Glória a Deus. Então, irmãos, a bênção de Deus paira sobre a família. A família é abençoada para ser uma bênção. Amém? Então, preste atenção nisso. Repitam comigo, a bênção de Deus paira sobre a família. A família é abençoada para ser uma bênção. Então esse é o propósito de Deus, irmãos, não é só abençoada para ser abençoada, tem um propósito, desde Gênesis a Apocalipse a gente vê Deus falando sobre a bênção da família e sobre o propósito da bênção da família. Deus criou a família para nos abençoar e para abençoar outras pessoas ao nosso redor, por isso que eu disse, os pais abençoam os filhos abençoam os pais, os avós abençoam os netos abençoam os avós. E aí tem um filme que eu quero recomendar para os irmãos, talvez vocês já assistiram, eu não curto muito os filminhos da Disney, porque tem muita coisa errada ali, deturpação e tal, mas esse traz uma mensagem bem cristã, é uma fantasia, mas traz uma mensagem bem cristã, que é aquele filme Encanto, que fala da família Madrigal, fala sobre os dons, e é pura uma igreja ali, né, irmãos? Assistam, depois se reúnam os filhos, comentem, conversem, o que acharam. Não é a igreja assim, na questão dos dons e talentos, vocês vão ver que é muito legal. O nome do filme é Encanto, que fala sobre a história da família Madrigal. Deus abençoa a família para ser uma bênção e não para angariar bênção. Esse Salmo 67 é um salmo sanduíche, que diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós,
para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Nós frutificamos, irmãos, Deus nos abençoa, e a bênção de Deus nas nossas vidas é para que o mundo veja que Deus está sobre nós, que o Senhor está no meio de nós, e Ele está nos abençoando. Por isso que Deus abençoa o seu povo, porque a gente é um povo representante. Então o povo de Deus prospera. Quando que prospera? Quando pratica a cultura do reino, quando o povo de Deus é crente e obedece a Deus. Gênesis 1, 27 e 28, diz assim, falando sobre a família foi dada para que a família seja uma bênção e abençoe outras pessoas. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. E Deus os abençoou. Aleluia! Deus te abençoou, irmão. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Glória a Deus! Então, o que Deus quer, irmãos? Que a gente seja frutífero, fecundo, multiplique e encha a terra. Por isso que o coelhinho da Páscoa era um símbolo dos cristãos antigamente, porque o coelhinho tem uma família grande, e os cristãos se multiplicam, e fazem muitos filhos para Deus, filhos espirituais, para a glória de Deus. Só que daí o demônio sempre vem, e veio aquele endemoniado lá, progressista, que inventou a revista Playboy, e já colocou o coelho lá também como símbolo, e etc., e o diabo é sujo. Amém, irmãos? Então, Gênesis 9:1 diz assim também: a aliança de Deus com Noé, continua, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui, irmãos, a ideia por detrás não é uma ideia, como é que eu posso dizer? A ideia por detrás disso, na realidade, é uma ideia missionária. Não é a ideia de fazer um monte de filho, mas é uma ideia missionária. A gente tem uma missão, uma incumbência, porque o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, mas não filhos de qualquer jeito, filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai. E isso é uma missão do povo de Deus. Por isso a missão do povo de Deus não se resume a evangelismo nem a discipulado, porque o evangelismo e o discipulado têm esse propósito: gerarmos filhos espirituais para a glória do Deus vivo, real e verdadeiro, filhos do reino. Isso começa com a palavra de Deus, começa em minha casa, começa em sua casa. Esse é o nosso legado. Deus falou isso para Abraão. Já em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, diz assim: Deus chamou Abraão, ele faz a promessa. Gênesis 12, 1, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Ó, promessa, te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Para quê, Senhor? Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, olhando para você, olhando para a sua família, olhando para os seus filhos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. A bênção e o propósito de Deus, irmãos. E aí a gente sabe que isso culminou, porque está escrito que a bênção pertence a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo, o cabeça do corpo que somos nós, o corpo de Cristo, a igreja, culmina em Jesus. E aí nós, sem máscara, sem fingimento, sem hipocrisia, temos que viver a cultura do reino, viver a vida de Deus, irmãos, realmente.
tomar isso aí como tudo ou nada. Nós vamos estabelecer, eu vou estabelecer na minha casa, em nome de Jesus. Começar por mim, eu não posso fazer a parte da minha mulher, porque ela é livre, mas eu vou fazer o meu 50% aqui, somando com os 50% dela, vai dar os 100% para a glória de Deus, amém, irmãos? E a gente vai trazer essa cultura do reino, não vai mais ter filho emburrado, você que está com filho aí, diga aí, viu, filha? Filho emburradinha, por uns adolescentes mimados, tudo emburrado, né? Já fica bicudo, que misericórdia, não vai mais ter pai, não vou falar aqui na sequência que vai dar tempo, glória a Deus. E aí eu tenho um desafio aqui para as famílias, a sua família é uma bênção, irmão? O seu namoro, noivado, visa abençoar outros? Seu casamento é uma bênção? Seus filhos são uma bênção? Você é uma bênção para os seus pais e avós? Sua família tem um plano para abençoar outros? Você que namora agora, o foco do seu namoro qual é? O foco do relacionamento é só o outro? Ou através do relacionamento, o somatório das suas vidas para servir melhor a Deus? Um jugo igual, visando o reino de Deus. Isso aqui marcou muito a minha vida, irmãos, porque eu me lembro quando eu estava pensando em namorar com a minha esposa, eu fui me aconselhar com o irmão, graças a Deus o irmão tinha sabedoria, com a pregação da pastora no último domingo, foi no último domingo? Não, no outro lá, né? No penúltimo domingo, eu entendi que eu tinha que me aconselhar com um cara mais velho, e eu fui me aconselhar com um irmão da minha idade lá da igreja, mas ainda bem que o bicho era bem crente, irmãos, e me deu o conselho certo, graças a Deus. E ele disse para mim assim: irmão Alex, você está pensando em namorar com ela, então faça um teste, veja se ela é obreira, faça um teste, veja como que ela reage, como que ela, né, serve a Deus, ama a Deus, serve no voluntariado da igreja, saia pela rua, ache alguém, pare o carro, desça para evangelizar, veja se ela te acompanha ou se ela vai ficar assim: ai, que vergonha, o que você está fazendo? Saímos para passear. E eu fiz, né, pastora? E a gente parou, sabe aonde, irmãos? Nós andamos. De repente eu olhei uma juventude entrando na igreja católica ali. Nós paramos o carro, estacionamos no estacionamento da católica. O que você está fazendo, Alex? Parou aqui por quê na católica? Vamos evangelizar os católicos. Vamos. Meu Deus, parecia o sangue nos olhos. Pastora Rovena, já desceu com a Bíblia na mão? Eu, não leve a Bíblia para não assustar. Ah, tá. Daí botou a Bíblia. Daí descemos ali, irmãos, tinha uns 30, né, pastor? Mas 2 nós ganhamos para Jesus, né? 3, levamos 3 para a igreja, irmãos. Daí começamos, nós conhecíamos muito mais a Bíblia que eles, né? Começamos a falar da Bíblia para eles e tudo. De noite tinha culto na nossa igreja, já estavam lá 3. Já ganhamos para Jesus, já consolidamos, discipulamos, uma benção. Daí, opa, acho que dá para casar com essa aí. Vai dar boa. Glória a Deus. Então, o melhor lugar para encontrar uma namorada não é na pizzaria, não é no cinema, muito menos na danceteria. Mas é aonde, irmãos? No berçário da Rede Kids, no voluntariado da igreja. Por quê? Porque ali vai estar a moça ali, né, pegando a criança no colo, limpando o ranho, ensinando a palavra para as crianças, né, as meninas aqui, né? Vocês estão na Rede Kids, né, meninas? Parabéns, vocês são um bom partido. Glória a Deus. Uma benção. Então é aí que a gente vai vendo, irmãos. Seu casamento é uma bênção para os vizinhos? Seu filho é uma bênção? Teu filho é uma bênção, irmão? Quando ele chega na escola, vem chegando com a lancheira, o que a professora fala?
nossa, que bom que o Joãozinho está chegando, que bênção. Ou a professora diz assim, meu Deus, e agora está vindo aquele peste, o que vamos fazer? Filho do crente, misericórdia. Então, irmãos, a cultura do reino. Estamos criando nossos filhos para ser uma bênção para os seus pais, uma bênção para os avós. Vocês, como família, têm um plano para abençoar ou só estão empurrando com a barriga? Jesus pode abençoar a nossa família, transformar, mas tem a nossa parte. Aí vamos passar para o homem. O homem é abençoado para ser uma bênção. Amém, irmãos? Deuteronômio 24, 5. Pode? Você está pondo aí, não? Então vai. Glória a Deus. Homem recém-casado, né? Diz ali o texto, Deuteronômio 24, versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Ó, benção, hein? Então começa aí, o homem serve para quê, irmãos? Produzir? Só os homens agora. O homem serve para quê? Produzir? Glória a Deus. Então, se o cara, né, casou, já fosse para a guerra, a mulher já ficava viúva. Aí, de repente, ele tinha que fazer um descendente, dar um filhinho para ela, dar alegria para ela, tudo isso, né? Não estou dizendo que o homem tem que ficar em casa só querendo, nada a ver, irmãos. Vocês vão ver aqui que não é bem assim. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 33 diz assim: mas o que casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Então o homem tem que fazer o quê? Agradar? Vou falar de novo, os homens com voz forte. O homem tem que agradar? Aleluia. Não casamos para sermos felizes, mas para sermos santos. Não é para ser feliz, irmão. Ah, porque eu não estou feliz. Não é para ser feliz que nós casamos, a gente casa para ser santo e para sermos um pelo outro e ambos servirmos a Deus. Se você casar para ser feliz, já vai dar errado, porque o amor é doação. Eu vou fazer essa mulher feliz. Diga para o irmão aí, é desse jeito, irmão. Então, se você fez errado até aqui, esse ano 2024 é o ano da felicidade da sua esposa. Você vai reconstruir os fundamentos. Amém, irmãos? Eu não escutei o amém dos irmãos. Amém. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Se você tratar mal a esposa, brigar com ela, a sua oração vai ser interrompida. E por quê, irmãos? Porque você está tratando mal a filha do rei. Eu fico sempre com esse pensamento, por isso que a Rovena é tão bem tratada lá em casa. Porque diz a Bíblia que o Senhor é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tratar mal ela, como é que vai ser, né? E eu tenho temor de Deus. E aí eu penso, não, vou ser paciente, porque eu quero que Deus seja paciente comigo. Vou ser tolerante, porque eu quero que Deus seja tolerante comigo também. Entende, irmãos? E eu vou abençoar a vida dela, porque eu quero que minhas orações, quando eu for orar, minhas orações sejam ouvidas. Imagine você que é pai de menina, o cara tratando mal tua filha só chorando lá pelos cantos, pelos quartos, se incomodando, e como é que é o nome? Genro? Chegar para você ali, ô sogro, preciso de um negócio aí, o senhor me ajuda. O que vocês acham? Então, é desse jeito. Se nós que somos maus, né, irmãos, imagine Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 19, diz assim: maridos, amai vossa esposa e não as trateis com amargura. Um texto mais resumido, mas que fala a mesma coisa.
Como a gente ama a nossa esposa, talvez seja a coisa mais importante que nós possamos fazer na vida, irmãos. Deus abençoa você, para você abençoar a sua esposa e a sua família. Então, se você quer ser um homem abençoado, pense nisso. Deixe de ser egoísta e comece a abençoar a sua família e os seus filhos, se você quer ser abençoado. Salmo 128 é tremendo. Versículo 1, Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha que bênção! Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, que é a árvore mais longévula, não sei se é assim que fala, que fica produzindo fruto centenária. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O homem é abençoado para abençoar a esposa, para abençoar os filhos, para abençoar os netos. O homem é abençoado para abençoar a cidade, o local onde ele está, onde Deus o plantou. O homem é abençoado para abençoar, irmão, dessa maneira, o mundo. Deus nos plantou para nós sermos uma bênção, aleluia. E aí o desafio para os homens. Homem, você promove a alegria da sua esposa? Nossa, que silêncio. Você protege a sua família? Você pastoreia o seu rebanho? Você está presente em sua família? Jovem, você tem esse alvo para o seu futuro casamento? Está se preparando para ser esse tipo de homem, de marido? Agora, as irmãs. A mulher é abençoada para ser uma bênção. Você que está com a esposa aí do lado, diga, viu, amor? Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do marido. Não é que ela é uma mulher velha, né, irmãos? Nossa coroa. Oh, minha coroa. Não. É coroa mesmo, ela é o nosso enfeite. E é bom, né? Glória a Deus. Mas é a virtuosa, viu, irmãos? Não é só a bonita. Provérbios 14, 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. A gente poderia colocar aqui, com a própria boca a derriba. Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Então a mulher traz bênção e benevolência do Senhor para a vida do marido. É um oásis, é um bálsamo, é ou não é? Provérbios 19, capítulo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Viu, irmãos? A herança pode vir dos paizinhos quando morrem, mas a esposa virtuosa, prudente, vem do Senhor. Por isso precisa oração. Não dá para olhar só para a silhueta, viu, os irmãos solteiros? Provérbios 31, Provérbios 31, versículo 12. Não, Provérbios 31, versículo 11. Meu Deus, andou aqui. Deixa eu ver. Provérbios 31, versículo 11, diz assim: o coração do seu marido, isso está falando da mulher virtuosa, confia nela, ela é confiável, e não haverá falta de ganho. Versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da vida dele. Ela já levanta de manhã pensando, o que eu vou fazer de bom para o meu marido hoje? Ela lhe faz bem e não mal. Isso é tão cultural, irmãos, que os israelitas, as mulheres,
elas decoravam esse texto de Provérbios 31, versículo, aqui 31 inteiro, que é sobre a mulher virtuosa. Antes de casar, tinha que decorar, tinha que saber decorar. Olha que bênção, meditar no coração, aplicar. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios 31, versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos na terra. Uma mulher virtuosa, que faz bem e não mal ao marido, faz com que o marido seja estimado e admirado entre os juízes da terra, irmãos. Ela dá dignidade, ela dá autoridade para o marido. Isso é poderoso demais. A mulher tem muito poder. O poder que a mulher tem é tremendo. E aí as irmãs têm que meditar. Será que eu estou fazendo bem para o meu marido ou estou fazendo mal? Porque um homem que recebe o bem da esposa, ele é animado. Ele sai com gana. Ele vai e prospera, ele vai e traz, ele vai e abençoa. Mas um homem desanimado, irmãos, que só escuta, ele vai ficando assim, ó. Ele não tem ânimo, ele perde o propósito, e isso é inconsciente, infelizmente. Então, o homem tem que sair, né, feliz e voltar mais feliz ainda, amém? Ela abençoa a sua casa, Provérbios 31, versículo 15 agora. E ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas, e examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com as próprias... deixa eu ver, me perdi aqui. A pastora disse que eu tenho que usar óculos. Estou teimando, né? E ainda... Você vai ter que fazer o óculos para mim, Léo. Para perto. Aquele que você fez é para longe, não dá certo. E ainda à noite, e já se levanta e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas, examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Então, não é uma preguiçosa, é uma mulher trabalhadora. Cinge os lombos de força, fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso, a mão que pega na roca. Pulamos para o versículo 21. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Ela cuida da casa. Versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Essa é a minha esposa, irmãos. É uma bênção em todas essas áreas aí. Mulher trabalhadeira, abençoada que Deus me deu. E tem que ser assim, a casa da gente tem que ser abençoada. Os maridos ajudam também, porque as mulheres também trabalham fora e tudo, né? Então, quando elas pedem, tem que, às vezes, perceber, sem elas pedirem também. Ela abençoa a comunidade, ela é generosa, ela fala para o marido, você deu o dízimo esse mês, vamos dar o dízimo, está na Bíblia, acredite no Senhor. Provérbios 31, versículo 20, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Diferente, irmãos, de muitas mulheres que o homem traz de pá e a mulher desperdiça de... Como é que é o nome daquele caminhão basculante? Caçamba, né? Ronils. Caçamba? Aleluia. E existe esse tipo de mulher, irmãos? Essa aqui não, essa aqui ajuda o cara a prosperar. Ela está ali, junto, ali, cuidando, ajudando. Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4. Quanto às mulheres mais velhas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, vou pular um pouquinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, pular um pouquinho, serem boas donas de casa. Então, o que elas fazem, irmãos? Discipulam as mais novas, fazem discipulado, se reúnem as mais maduras, não precisa ser as anciãs. Mulher,
Desafio para as irmãs. Você é motivo de refrigério, alegria para o seu marido? Pense nisso. Você abençoa seu marido e seus filhos como a prioridade da sua vida? Você tem abençoado as pessoas necessitadas ao seu redor? Você é generosa? Jovem, você tem estes alvos para o seu futuro lar? Está se preparando para ser esse tipo de mulher? Agora para os pais. Os pais são abençoados para serem uma bênção. Amém, irmãos? Salmo 112, versículo 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Olha que tremendo, pais. A importância de você não ser um hipócrita, de você viver o evangelho lá na sua casa, de você não ser um aqui na igreja, e um mal-humorado, birrento, lá na sua casa, desonesto, maledicente, fala mal dos irmãos, das pessoas, dos colegas de trabalho. Os filhos estão vendo a hipocrisia. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, ele vive a cultura do reino. A sua descendência, olha a importância para os filhos, irmãos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa, promessa, na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Sabe que tem homem que só murmura, irmãos? Isso não é a cultura do reino. Só murmura. Ah, por que na minha vida é assim? Não pode. A gente tem que dar o testemunho, o exemplo. Provérbios capítulo 14, versículo 26 e 27. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos, pais, pai e mãe. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. A tua vida íntegra, que não é um hipócrita, que cumpre, guarda os mandamentos, forma um telhado de proteção para os seus filhos. Eles se abrigam, porque eles veem o temor do pai, eles veem que o papai e a mamãe são confiáveis, são íntegros, são retos. O temor do Senhor, diz a continuação do texto, é fonte de vida para evitar os laços da morte. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como que os pais provocam os filhos a ira? Levando magoado. Seu burro, vadio. Entende? Corrigindo dessa maneira. Filho vai ficando triste, magoado. Não é desse jeito. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como que é? Fazer eles compreenderem que os atos deles são pecaminosos e que o pecado está na vida deles. Para eles perceberem a impureza do coraçãozinho deles. Vem aqui, filho, vamos conversar. O pai te ama. O que está acontecendo? Teu caminho está ruim. Não é desse jeito, você está desobedecendo. O papai vai ter que usar a vara. Eu te amo muito, não queria fazer isso, mas você não está mais tendo outra saída, outra solução, nós vamos ter que usar a vara. E aí, vara. E aí, mais amor e carinho, mais... Entendeu, irmãos? É desse jeito, disciplina, admoestação, ensino. Desafio. Vocês, pais, têm sido intencionais na educação dos filhos no caminho do Senhor? Tem que ser intencional. Banham seus filhos na palavra? Vocês ensinam a palavra para eles, irmãos? Ou ficam só? Disciplinam seus filhos para que reconheçam a natureza pecaminosa em seus corações? O espelho da palavra, como está escrito, né? Como purificará o jovem o seu caminho, observando pela sua palavra? Como é que eu, jovem, adolescente, nossa, eu, né?
Mas o adolescente que está numa idade ainda vulnerável, do ponto de vista ideológico, filosófico, tanta influência, tanto mundanismo, tanto progressismo, como que ele vai purificar o caminho dele? Observando pela sua palavra. E quem que tem que ajudar? São os pais, é o papai e a mamãe. Vocês investem tempo de quantidade e qualidade neles, irmãos? É isso, os irmãos perguntaram, o que é mais importante, pastor, quantidade ou qualidade? É claro que é qualidade, né, irmãos? Tempo de qualidade, mas tempo de qualidade em abundância, em muita quantidade. Salmo 127, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Já passei para os filhos. Deus abençoa os filhos para serem uma bênção. Amém, filhos que estão aqui, você que é filho que está aqui. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre da idade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Você faz o teu pai feliz ou só dá tristeza? Provérbios 10, 1. Diz aqui, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Provérbios 29, 3. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai. Porque o que um pai quer? Mais do que ver um filho bem-sucedido, sábio, Pai Celestial, que é isso de nós também. Nada que nós possamos dar para ele vai ser tão valoroso quanto a nossa obediência, a nossa sabedoria, a gente obedecer, praticar lá em casa a palavra dele. Nada pode satisfazer mais. Mas Deus se agrada do sacrifício ou em que obedeçais a sua palavra? Então, irmãos, diz aqui, o homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os seus bens. Provérbios 31, 28, levante-se, seus filhos, eles chamam ditosa. Você dá elogios para sua mãe, filho que está aqui, dá elogio para o seu pai, fala alguma coisa boa. Eu, graças a Deus, todo dia recebo um monte de elogio da minha filha, aleluia, te amo, filho, continue me dando esses elogios, as tuas palavras são muito importantes para mim, aleluia, todo dia, irmãos. 3 João, e a mãe dela também ganha, muito, muito, menos, porque você merece menos, diga-se de passagem, aleluia. 3 João 1,4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. É ou não é, irmãos? Então, filho, abençoe o teu pai, você não sabe como você pode ser uma bênção na vida do seu pai. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Isso é maravilhoso, irmão, honrar o pai. Tipo, meu pai, quando eu me converti, irmãos, meu pai fazia umas coisas que eram totalmente contrárias às minhas ideias, mas entrou tão forte no meu coração, esse mandamento, sobre a honra aos pais, que eu saía me quebrando para fazer as coisas para ele. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso aparece 9 vezes na palavra, é muito forte. Quando aparece uma vez, você diz assim, opa, Deus falou, é importante. Quando aparece 2, opa, Deus falou 2 vezes, muito importante. Quando aparece 3 vezes, irmãos, é santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus do céu, é santo mesmo. Mas quando aparece 9 vezes, irmãos, e é o primeiro mandamento com promessa, é porque é da cultura do reino mesmo. Então, mesmo que você ache, mas meu pai não merece, não interessa, é pela fé, entende? Não importa se ele é crente ou não é, ou etc., não interessa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3, diz assim, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos, aqui está falando da igreja, a igreja
Especialmente naquela época tinha que honrar as viúvas, porque as viúvas não tinham amparo, e quem dava amparo era a igreja. Hoje até tem, né? O governo tem ali, mas naquela época não tinha. Mas daí vem um adendo aqui no versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, a igreja diz assim, não, mas ela tem neto e filho, é obrigação deles cuidar dos velhinhos, entendeu, irmãos? E é uma bênção, a gente de repente podendo dar um presente para um pai, para uma mãe, sabe? Isso é de Deus, honrar, cuidar deles na velhice, etc. Agora vamos pegar aqui, os avós são abençoados para ser uma bênção, aleluia! Tem vô e vó aí? Levanta a mão. Olha lá, está nascendo um vô ali. Aleluia. Mais? Alguém? Ali. Glória a Deus. Ainda bem que tem bastante. Senão ia ficar chato, porque iam pensar, o pastor pregou para mim ali, estava implicando com a minha vida. Ainda bem que tem mais gente, né? Glória a Deus. Irmãos, os avós são abençoados para ser uma bênção. Os netos são galardão de Deus por você não ter matado os seus próprios filhos. É uma segunda chance para quem errou a primeira rodada. Então, você vai ajudar agora a educar os netos, mas sem interferir, sem se intrometer, mas com a permissão deles para abençoar, irmãos, com o conselho, com a sabedoria, com a maturidade. Não estrague os netos. Não mime os netos, ajude os filhos a educar. Salmo 128, versículos 5 a 6, diz, né, aquela parte que diz assim, você vai ver a prosperidade de Israel e os filhos dos teus filhos. Então, isso é um sinal de bênção. Se você é avô aqui e está vendo os filhos dos filhos, isso é um sinal de bênção. Por quê, irmãos? Pelo fato de que você casou e teve filhos, e os seus filhos casados tiveram filhos, e se você viveu o suficiente para curtir os netos, isso é sinal de bênção. Também podem ser a prova de que o temor do Senhor realmente foi passado adiante. Provérbios capítulo 13, versículo 22. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Promessa de Deus, irmãos. Então não é só dinheiro, mas o legado, que é o mais importante, o legado educacional. Provérbios 17:6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, pela recordação que guardo da tua fé, aqui deixa eu explicar. O apóstolo Paulo está falando para o Timóteo, filho na fé, e aqui provavelmente vai falar de duas mulheres, provavelmente elas tinham um marido ímpio. Por quê? Porque fala que elas receberam a palavra da mulher. Então não tem problema. Talvez você, mas eu não tenho marido, e daí meu lar é disfuncional. Não, irmã. Venha para a igreja, fique firme no Senhor, porque o teu marido vai ser santificado no convívio com você. Busque a Deus, se firme. Amém? Tem até testemunho de mulheres que se tornaram líder de conexão, não aqui da nossa igreja, e o marido era ímpio lá do mundo, ia para o bar e ela ia ser a líder da conexão, e porque ela era temente a Deus, servia ao Senhor, ela ganhou o marido sem palavras. Dali um pouco o homem veio, e o homem foi tomando a frente, e dali um pouco o homem se tornou líder, e isso é maravilhoso, amém, irmãos? Então, Paulo está falando para Timóteo, olha a bênção, olha que bênção, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Depois, mais para frente, ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, quando os netos vêm passar tempo com os avós, o que tem que fazer? Investir nos netos. Ter tempo de oração com eles, tempo de leitura da palavra, fazer projetos, fazer brincadeiras, esporte, o vô, a avó. Fazer essas coisas, irmãos, ensinar a palavra, ensinar eles a amar a palavra, dar amor para eles, dar tempo de qualidade para eles. E o desafio para os avós: avós, vocês são intencionais no investimento do seu legado? Os netos? Netos, você honra seus avós, dando-lhes motivo de gratidão a Deus? A família é uma bênção para a glória de Deus. Mais do que ter a bênção, irmãos, mais importante é nós sermos abençoadores. Porque essa é a cultura do reino. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus, tudo que você quer, entenda, Deus te dá uma semente. Diga para o irmão do seu lado: entenda, irmão, Deus te dá uma semente. Seja uma bênção. Seja um semeador da cultura do reino. A família é uma bênção para a glória de Deus. A Bíblia fala isso, irmãos, de capa a capa. A família é abençoada para ser uma bênção para a glória de Deus. E é exatamente assim que nós formamos a igreja, que é a grande família de Deus. O lugar onde o solitário vive em família. O lugar onde cumprimos a nossa missão, formando a família de Deus. Ter uma família na igreja é uma dádiva. Ter a família inteira na igreja é o maior presente que alguém, um homem, pode ter. Nunca tire a tua família da igreja. Nunca desvie a tua família da igreja. Ah, hoje vamos fazer outra coisa. Ah, pai, mas tem culto. Não, mas tem um outro. Misericórdia, irmãos. Nunca afaste a tua família da igreja, nunca retire a tua família da igreja. Se você não tem a família na igreja, fique firme na igreja, porque o propósito eterno de Deus é mais importante do que a tua família, irmão. Você ser membro da família de Deus é o primeiro passo. Conversava com uma pessoa essa semana passada, e ela dizia assim: pastor, eu quero servir a igreja, eu quero estar na igreja, mas meu marido ainda não me acompanha. E eu disse: irmã, você precisa ser filha de Deus e cumprir o propósito eterno de Deus. Inclusive, só tem duas coisas pelas quais o divórcio é admitido nas Escrituras: se a pessoa quer servir a Deus, fazer a obra de Deus, e o cônjuge proíbe. Então diz: se ele te proíbe, é melhor que você se separe e em paz sirva ao Senhor. Só que não pode se casar de novo, viu, irmãos? Bem claro. É para servir ao Senhor. Mas se ele não proíbe, fique com ele. Ele deixa você ir. Fique com ele. Mas venha, porque mais importante é eu estar no propósito de Deus. Eu quero ser da família de Deus. Porque esse é o propósito de tudo na terra. O propósito eterno de Deus é esse. E aí você vai ganhar o teu marido sem palavras. Porque o marido é santificado pelo convívio da esposa. No tempo de Deus, o Senhor vai tocar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai abençoar. Amém, irmãos? Então, isso é maravilhoso.